Olá, muito bem-vindos ao podcast Aero Plus, um podcast onde eu entrevisto imensas pessoas ligadas ao investimento imobiliário, até já pelo mundo, uma vez que hoje trago-vos um convidado brasileiro. A ideia deste podcast, como sabem, é entrevistar várias pessoas que estão ligadas ao investimento imobiliário e imobiliário em geral e tentar recolher perspectivas diferentes no modelo de pergunta-resposta. Hoje eu trago-vos o Rafael Liantes, que é o meu convidado. O Rafael fundou a plataforma Educar Imóveis, é uma plataforma brasileira sobre imóveis e imobiliário no Brasil. É o meu convidado. Muito obrigado por estares presente, Rafael. Não sei se queres dizer alguma coisa antes de começarmos a entrevista propriamente dita. Então, Arthur, quero dizer que é um prazer estar aqui participando dessa entrevista e estou com muita vontade aí de poder passar o máximo de informações relevantes aí para a tua audiência. Muito bem, é um prazer imenso para mim ter-te aqui. Então, Rafael, eu queria começar por perceber qual era a tua formação, exatamente o que é que gostas em imobiliário, como é que surgiu o imobiliário, etc. Tá, perfeito. Então, tudo começou, Arthur, já faz aí alguns anos e eu estava estudando engenharia civil naquela época. Hoje em dia eu sou formado em engenharia civil, mas eu não sou um engenheiro atuante nesse mercado. Eu acabei migrando para a área de educação, na área de educação financeira. Mas lá atrás, naquela época, eu estava na engenharia e eu estava querendo aprender sobre investimentos. Eu comecei a ler livros e um dos primeiros livros que eu li, que me impactou muito, Arthur, foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. E nesse livro ele fala do conceito da corrida dos ratos e como que a nossa população aí, tanto aqui no Brasil, aí em Portugal, eu acho que isso acontece no mundo inteiro, a gente está sempre correndo uma corrida atrás do dinheiro e a gente nunca alcança aí o que ele chama de riqueza, de liberdade financeira. E nessa época, então eu comecei a querer a minha liberdade financeira e nessa época eu não tinha muito capital, não tinha como fazer nenhum tipo de investimento e a minha vida foi seguindo. E aí, depois de um tempo, os meus pais estavam se aposentando, na época de se aposentar, e eles tinham um capital extra para investir em alguma coisa. E aí que surgiu a minha ideia de falar para eles, para a gente comprar um imóvel como forma de investimento, para deixar esse imóvel alugando e poder ter uma renda passiva vindo desse imóvel e que pudesse também suprir um pouco da aposentadoria deles. Porque aqui no Brasil, eu não sei se acontece isso aí em Portugal, Arthur, mas aqui no Brasil, quando a pessoa se aposenta, muitas vezes ela não consegue manter o nível de vida e o padrão de vida que ela tinha. Muitas vezes a aposentadoria cai muito, o valor que ela recebe, e aqui isso ia acontecer com os meus pais também. E aí eu trouxe essa ideia de investir em imóveis com essa finalidade. Continuo aqui, quer me fazer alguma pergunta? Não, queria-te só dizer que de facto em Portugal é diferente. Normalmente as pessoas conseguem manter um padrão de vida bastante similar, daquilo que é a minha experiência, após a reforma. As pessoas conseguem manter um estilo de vida bastante similar àquele que tinham antes da reforma, especialmente os funcionários públicos, mas também acho que acontece no setor privado com muita naturalidade. Não é comum as pessoas em Portugal pensarem muito na reforma, além daquilo que são os descontos para a segurança social. E nós temos um problema grande porque a segurança social, o modelo que tem agora, pode não ser sustentável. Há muita gente que tem esta opinião, que vai deixar de ser sustentável, e então as pessoas têm que criar novas formas de riqueza e novas formas de ter rendimentos, novas fontes de rendimento, se quiseres. E, portanto, talvez nesse ponto se compara um bocadinho ao Brasil, mas penso que não seja tão problemático a esse nível. Muito bem, então, eu ia-te perguntar a seguir como é que surgiu na tua vida o investimento imobiliário, mas tu já acabaste mais ou menos por responder a isso. Queres explicar exatamente como é que se processou esse negócio, como é que ele decorreu, as características desse negócio e talvez outra experiência que tenhas com o investimento imobiliário em geral? Tá, perfeito. Então, esse negócio em si que a gente acabou fazendo levou mais alguns meses para ele acontecer. Então,
a gente começou a pesquisar sobre imóveis na planta. Então, logo quando eu dei essa ideia para meus pais, eles gostaram da ideia e eles decidiram, tá, vamos atrás dessa ideia. Só que uma coisa é a gente ter a ideia, a outra coisa é a gente de fato encontrar uma boa oportunidade, um bom imóvel que de fato seja rentável para comprar, porque muitas vezes vai valer mais a pena deixar o dinheiro em algum investimento financeiro que os bancos oferecem. Mas no nosso caso aqui, Arthur, então eu fui atrás desses imóveis para encontrar uma oportunidade e no fim a gente acabou comprando um imóvel através de um leilão. Então eu comecei a me aprofundar nos leilões, pesquisei muito sobre os leilões e a gente comprou um imóvel em um leilão. Eu não sei se chama como leilão aí em Portugal, mas aqui Sim. chama leilão também? Tá, perfeito. Então, nos leilões, a gente conseguiu comprar um imóvel com R$ 150 mil de desconto. Então, na minha avaliação, o imóvel valia 350 mil, Arthur, e a gente conseguiu comprar ele através de um leilão da Caixa, que é o maior banco aqui que empresta dinheiro para moradias, para imóveis, e a gente conseguiu comprar esse imóvel por R$ 200 mil. Então, ele valia 350, a gente comprou por 200 mil, e a gente fez ainda uma reforma nesse imóvel e colocou ele para locação. E hoje em dia ele está alugado, de vez em quando ele fica vago e a gente tem que fazer uma reforma mínima ali para botar ele de novo para locação. Mas basicamente esse investimento ele está trazendo aí essa renda passiva através do aluguel e suprindo um pouco da renda extra que meus pais precisavam na aposentadoria. Então esse foi o desdobramento desse primeiro investimento, Arthur. Daí, não sei se quer fazer uma pergunta ou eu já sigo para algum próximo. Olha, eu queria te dizer que de facto também se chama leilões em Portugal, mas o modelo é um bocadinho diferente. A banca em Portugal tem vários imóveis que ficam com eles, nós chamamos isso o crédito mal parado. Portanto, são imóveis que a banca tem de retoma de pessoas que não conseguiram pagar os créditos ou entidades. E em Portugal é um bocadinho diferente, porque a banca não leva esses imóveis praticamente nunca a leilão. Ou seja, a banca vende diretamente, eventualmente através de imobiliárias, mas há um problema muito grande, que é a banca normalmente não vende a um preço muito baixo. E então aquilo que acontece é que, enfim, a banca exige um valor relativamente alto, no mínimo o valor de mercado, e por vezes pede até mais do que o valor de mercado, para não baixar o preço dos imóveis em geral, porque aquilo que acontece é que se a banca baixar o valor de mercado, os imóveis que vão estar à volta também vão baixar o valor de mercado, pelo método de comparação, não é? E a banca emprestará menos dinheiro. A banca quer ter um mercado imobiliário tão forte quanto possível. E, portanto, aqui normalmente o que acontece muito são leilões das finanças, portanto bens que foram penhorados a pessoas que tinham ou entidades que tinham dívidas fiscais. Isso acontece mais. Já agora, aqui em Portugal, quando tu vais a um leilão tens que pagar em cash, portanto tens que ter o dinheiro, não podes ir buscar financiamento. No Brasil é diferente, consegues ir a um leilão, comprar um imóvel e garantir financiamento dessa forma? Então, depende do tipo de leilão, Arthur. Aqui no Brasil, quando tu compra um imóvel retomado de um banco, aí normalmente esse próprio banco aceita pegar financiamento através dele mesmo, através do banco que está fazendo a venda do imóvel, mas tem aqui também os leilões judiciais. Daí eu não sei se tem aí também, mas aí no caso tem uma pessoa que tem uma dívida, ou uma empresa, e aí ele não conseguiu arcar com aquela dívida e a pessoa que emprestou o dinheiro pode judicialmente pegar esse imóvel e pôr a leilão. Nos leilões judiciais, a gente não consegue pegar financiamento normalmente, daí tu tem que ter o dinheiro à vista. E quando tu pega o financiamento pelo leilão que chama de extrajudicial, que são os leilões dos bancos normalmente, aí tu precisa ter uma carta antes de crédito pelo banco que tu precisa ter condições, então, de pegar esse financiamento. E aí não é todo mundo que tem essa condição. E aqui no Brasil, não sei como é que é por aí, né? Daqui a pouco tu nos fala,
Mas aqui no Brasil, muitas vezes, ou pelo menos nesse momento agora, que nós estamos numa crise aqui no mercado, os bancos estão restringindo o acesso ao crédito. Então eles fizeram tem vários empecilhos, então, para o pessoal conseguir pegar dinheiro emprestado. E eu tenho certeza que num mercado aquecido, o banco libera mais dinheiro e não traz tantos entraves para pegar o dinheiro emprestado. Certo. Aqui em Portugal, na realidade, estamos em total contraciclo com o Brasil. Portanto, o mercado imobiliário está muito, muito forte. Há uma excelente abertura da banca para concessão de crédito. E, portanto, parece-me estar totalmente diferente. Mas já vamos ao mercado no Brasil. Eu queria-te só perguntar uma coisa para fazer a conexão, a ponto. Como é que surgiu o projeto de Educar Imóveis? Em que é baseado o projeto? Como é que tu apresentarias esse projeto? Fala-nos um bocadinho mais sobre o projeto e a plataforma. Tá, show de bola. Então o projeto foi criado, Arthur, com a minha vontade de passar um pouco do que eu tinha aprendido sobre o assunto de imóveis. Então eu cheguei a me formar como engenheiro civil, no próprio curso de engenharia eu fiz um estudo profundo na área de investimentos em imóveis, na área de avaliações de imóveis. E aí eu fui juntando todo o conhecimento que eu aprendi na engenharia, com o conhecimento que eu fui aprendendo em livros, com o conhecimento que eu fui aprendendo em cursos. E aí eu percebi que eu tinha muito conhecimento que eu poderia ajudar outras pessoas a também fazer investimentos em imóveis. E aí surgiu a minha ideia de montar um canal, montar um blog e começar a dividir algumas dessas ideias. E aí, depois de um tempo, surgiu a ideia de escrever um livro sobre o assunto, onde eu condensei todo esse conhecimento que eu tive aí nessa jornada inicial de fazer esse investimento com os meus pais e o conhecimento que eu fui aprendendo. Escrevi o livro, comecei a comercializar esse livro e, atualmente, esse livro ele foi desenvolvendo tanto em conteúdo que eu desenvolvi um portal. E agora, quem quiser ter acesso ao portal é um valor super baixo, mas nesse portal eu coloco vários cursos introdutórios para as pessoas que quiserem se desenvolver em alguma das áreas de investimentos em imóveis. Então, se a pessoa quiser aprender sobre imóveis na planta, vai ter um curso ou um mini curso introdutório de como fazer esse tipo de investimento. Se a pessoa quiser aprender a analisar o valor de mercado de um imóvel, também tem um material lá sobre isso. E também aquele livro que eu falei também está lá dentro do portal. Então, esse portal eu tento englobar todo o conhecimento mais profundo que eu adquiri e que eu posso passar para outras pessoas. Certo, muito bom. Eu sei também que tens um canal de YouTube muito, muito famoso, não é? Muito visualizado. Quantas visualizações é que já tens no canal? Nós estamos próximos de 900 mil visualizações. Uau. Atualmente. É bastante, né? Nós somos quase 10 mil inscritos agora e, bom, a ideia é ir aumentando, né, esses números e poder ir impactando a vida de mais pessoas. Uma outra coisa interessante, Arthur, que eu gosto muito nesse trabalho que eu posso fazer é que essa entrevista que a gente está fazendo, eu também faço lá no meu canal. E até tem uma entrevista que a gente fez junto, que eu não postei ainda, mas no dia que esse vídeo for ao ar, certamente já vai estar por lá. Mas é muito legal quando eu consigo entrevistar alunos que eu já tive. Então, é muito legal poder ver a transformação desses meus alunos, quando eles pegam o conhecimento que eu passo, vão lá, conseguem comprar um terreno, conseguem fazer uma construção com algumas kitnets. É muito prazeroso ver isso acontecendo com os meus alunos. Exatamente, eu conheço esse sentimento de ensinar alguma coisa a alguém, a um aluno, um formando, e ver essa pessoa aplicar na prática e de facto ter resultados bons. Isso para nós é o melhor retorno possível. Eu percebo-te completamente. Muito bem, são números de facto fantásticos e é um projeto de facto fantástico, parabéns. Olha, então voltando ao tema do mercado, queria que nos dissesses como é que está neste momento o mercado no Brasil, porque já percebi que está em muito contraciclo. Aliás, já sabia, porque eu falo com muitos clientes, não é? Mas queria ter uma perspectiva aqui no canal de alguém no Brasil que nos falasse um bocadinho do mercado no Brasil. Como um todo, qual é a tua perspectiva do mercado?
Então, Arthur, o mercado aqui no Brasil, eu vou voltar um pouquinho ali para 2005, mais ou menos. De 2005 a 2013, a gente teve um crescimento do mercado imobiliário tremendo. Os imóveis aqui praticamente quadruplicaram de valor nesse período. Foi algo bem incrível. E nessa época, os bancos estavam emprestando dinheiro, estava tudo aquecido, o mercado em alta. E aí, desde 2013 até agora, nós tivemos um mercado imobiliário em queda, basicamente. Na verdade, não em queda em relação a valor, mas em queda em relação a se manter estagnado o valor dos imóveis. E isso aconteceu por vários motivos, mas entre eles, os bancos reduziram bastante a quantidade de dinheiro que eles emprestam. Outra coisa que fez com que os bancos parassem de emprestar tanto foi que a poupança começou a baixar também, os níveis de poupança da população baixou bastante e boa parte do capital que os bancos emprestam para os investidores, para os compradores, são das poupanças aí da população, mas o emprego aqui também deu uma caída muito, muito forte. Então, nós também estamos aqui agora, Arthur, com uma crise política. Então, tudo isso faz com que o consumidor decida não investir, não comprar carros novos, não comprar casas e apartamentos novos, porque eles não sabem se eles vão conseguir manter o emprego deles por mais muito tempo, ou vários deles perderam o emprego e não conseguem, então, fazer nada, porque se não tem emprego, não tem dinheiro, não compra, e fica um ciclo negativo, digamos assim. Um detalhe interessante é que muito do mercado imobiliário aquecer ou não tem a ver com os juros da economia. E os juros aqui, até alguns meses atrás, estava super alto. Com o juro super alto, fica mais difícil pegar dinheiro emprestado para comprar os bens. Mas aconteceu, Arthur, dos juros cair drasticamente. Então, estava em 14 e foi parar em 6, mais ou menos. Esses números são aproximados, eu não estou aqui sendo super específicos. Mas claro, o que acontece, Arthur, é que normalmente o mercado deveria reagir positivamente. Mas já fazem aí alguns meses que essa mudança aconteceu e a gente não está vendo isso ser refletido para o mercado imobiliário. E a minha leitura desse mercado é que nós estamos em um ano de eleições. Nós estamos num ano de eleições e as pessoas não sabem o que vai acontecer depois da eleição. Quem é que vai assumir o governo, quais são as políticas que vão ter, se nós vamos ter um crescimento na economia ou não. E aí fica todo mundo em stand-by, fica todo mundo com medo de investir e de dar o próximo passo em relação a comprar um imóvel. E aí todo o mercado imobiliário fica um pouco estagnado. E aí, por um lado, é bom para o investidor que tem dinheiro e quiser comprar um imóvel abaixo do valor de mercado, conseguindo boas barganhas. Mas, por um lado, é ruim, porque quem precisa vender o imóvel não consegue vender. E aí, por mais que tu compre por um ótimo valor abaixo do mercado, muitas vezes vai demorar muito para te conseguir fazer essa venda. E aí nós temos esse mercado atualmente. Certo. E diz-me uma coisa, a percentagem, portanto, estavas a falar das taxas de juro para pedir dinheiro ao banco até há pouco tempo atrás era cerca de 14%, disseste? Isso aí. E hoje basicamente baixou para menos de metade, não é? Para 6%. Isso aí. Aí são taxas variáveis, não é? Portanto, há uma componente fixa e uma variável, correto? Correto. Na verdade, essa taxa que eu te falei foi a taxa Selic. É os juros que o governo... eu não vou saber te explicar agora com altos detalhes, mas basicamente é a Selic. É os juros que o governo paga, basicamente. Mas aí, quando tu vai para o banco pegar dinheiro emprestado, aí tem uma parcela que vem a Selic e tem uma parcela que vem a parte variável. É isso aí. Como é que vocês chamam a parcela variável no Brasil? Não vou saber te dizer agora essa informação, Arthur. Ok, mas... não tem problema. Mas então a Selic basicamente é a taxa à qual o governo empresta dinheiro aos depositantes em obrigações, suponho,
e é também aquilo que serve de taxa base de um crédito à habitação. Portanto, para a compra de um imóvel é exatamente a mesma taxa, certo? Ou seja, é impossível que se um indivíduo, um investidor, aplicar dinheiro numa obrigação do Estado na taxa Selic e ao mesmo tempo, num curto espaço de tempo, pedir dinheiro emprestado à banca, então é impossível que ele tenha uma diferença positiva, não é? A diferença vai sempre ser negativa. Repete de novo, vamos ver se eu entendi bem. Portanto, se o investidor aplicar dinheiro em obrigações do governo e recebe a taxa Selic, no fundo, sobre o investimento que faz, e ao mesmo tempo fizer um empréstimo na banca, onde uma componente é a taxa Selic e a outra componente é a taxa variável, então é impossível que ele tenha uma diferença positiva, não é? Ele vai sempre ter uma diferença negativa porque vai ter que pagar ao banco além da taxa Selic e só recebe a taxa Selic, correto? É isso aí. Exato. Correto, isso mesmo. Aquilo que pode acontecer é, eventualmente, um investidor aplicar numa obrigação, por exemplo, em 2016, ter uma taxa receber uma taxa Selic de 14% e no ano seguinte ir à banca e a taxa Selic já só está a 6% e, portanto, consegue receber mais retorno no seu capital do que aquele que tem que pagar à banca. É isso? É isso. Na verdade, eu estou com uma pouquinho de dificuldade de conseguir... É um assunto que eu estudei já, mas eu não estou com ele super vivo na mente aqui. Certo. Mas é por aí. Exato. Mas, de qualquer maneira, aquilo que a minha audiência provavelmente está interessada em saber é que o juro que os bancos, a taxa de juro para créditos à habitação no ano passado era cerca de 14%, hoje está em cerca de 6%. E isto é importante para a minha audiência porque é uma diferença muito grande para a realidade portuguesa. Nós, neste momento, um crédito à habitação tem também uma componente fixa e uma variável. A fixa é o spread e a variável é a taxa Euribor, que é uma taxa até europeia, ou então pode-se fazer uma taxa fixa para um crédito à habitação. Suponho que no Brasil também tenham a possibilidade de fazer uma taxa fixa ou uma variável, correto? Correto, isso mesmo. E então, na taxa variável, nós aqui conseguimos ter taxas de 1%, mais ou menos. E, portanto, o dinheiro agora está de borla, como nós costumamos dizer no âmbito do investimento, o dinheiro está de borla e compensa pedir dinheiro emprestado. Muito bem. E diz-me outra coisa, qual é que é a rentabilidade média hoje em dia para um negócio imobiliário? O que é que as pessoas consideram como uma rentabilidade média, uma rentabilidade boa e uma rentabilidade má? Então, aqui a gente usa bastante, Arthur, a ideia do 1% ao mês. Então, se eu consigo um investimento comprando um imóvel, conseguindo 1% ao mês de rentabilidade, eu já estaria com um investimento bom. Isso seria, invisto 100 mil euros e consigo tirar por mês cerca de 1.000 euros de locação nesse imóvel. Claro que quando a gente fala de tirar 1.000 euros por mês, eu estou assumindo que tu vai receber de aluguel, vamos supor, 1.300 euros por mês. Daí aqueles 300 a mais ali são custos que tu vai ter com essa alocação, reformas que tu vai fazer posteriormente. Então, no fim mesmo, conseguir 1% ao mês no negócio já seria bom. A média mesmo que a gente encontra aqui no Brasil é de 0,5% ao mês. Ou seja, tu investe 100 mil euros e consegue uma alocação onde tu tira 500 euros por mês de locação, e se tu conseguir, vamos supor, 2% ao mês, já seria um investimento imobiliário extremamente vantajoso. Aqui tem situações onde é possível conseguir esse tipo de negócio, e aí a grande ideia na locação que eu gosto de mencionar, Arthur, é a ideia de que existe dois componentes quando a gente analisa isso, que é o componente de quanto tem de rentabilidade hoje para esse negócio, e a rentabilidade e o componente de valorização. Então, os imóveis, eles tendem a valorizar aqui no Brasil, pelo menos conforme a inflação. Então, a gente tem uma inflação de uns 5%, 6% atualmente aqui na nossa economia, e os imóveis tendem a valorizar conforme a inflação, e dependendo da região, tem uma valorização maior do que essa.
ou não, aí também vai depender um pouco de qual região que é, né? Mas eu gosto de enfatizar que se tu vai manter esse imóvel por 10 anos, vai tirar o retorno de aluguel e vai colocar ainda ali essa valorização, muitas vezes são valores bem expressivos. Exato, exato. E relativamente a esses mercados da valorização, é normal ou tem sido prático os maiores mercados, por exemplo, a cidade de São Paulo, valorizar mais ou serão aqueles mercados mais pequenos, por exemplo, aquelas cidades que começam a crescer muito rapidamente, que têm mais valorizado? Ou seja, no fundo, são os mercados maiores ou os mais pequenos a valorizar mais? O que é que a história recente tem mostrado? Então, o que eu vejo mesmo é que quando o mercado já está consolidado, pega uma São Paulo, uma Porto Alegre e vai para regiões centrais ainda dessa cidade, o que acontece é que não tem mais espaço para valorizar. Na verdade, elas vão valorizar conforme a inflação, como eu disse antes, mas aquela valorização extrema tu vai encontrar naquelas cidades pequenas que vão receber algum tipo de infraestrutura. Então vamos pegar uma cidade que vai receber uma empresa que constrói carros. Daí aquela cidade vai crescer porque as pessoas vão para lá para trabalhar, ou vão para lá porque vai abrir uma faculdade nova, uma universidade nova. E aí esses polos acabam crescendo muito, porque no início aquela cidade tinha pouca infraestrutura e com o passar do tempo aquela infraestrutura vai aumentando e o desejo de compra das pessoas naquela região aumenta, e aí tu compra um imóvel, vamos supor, por um terreno por R$30 mil, que é um valor barato aqui, digamos assim, para aquele tipo de terreno, e aí depois de 4, 5 anos aquele terreno vale R$300 mil, e aí tu tem 1000% de valorização, que é bem interessante, né? Sem dúvida, 1000% é muito bom. Olha, deixa-me só fazer uma pergunta relativamente à rentabilidade. Quando vocês pensam em 1% ao mês, normalmente ninguém pensa em 12% ao ano, pois não? As pessoas pensam 1% ao mês e não 12% ao ano. Isso, a gente tem, eu particularmente tenho muito o pensamento do mensal, e aí eu tenho que fazer essa conversão para o ano, mas a gente fala muito da rentabilidade mensal, é bem mais comum. Exato, embora a taxa Selic seja anual, não é? Isso aí. Ok. Na verdade, a gente até tem essa taxa na conversão mensal, e aí a gente consegue ter essa comparação o retorno do investimento a 1%, vamos supor, e a taxa Selic a 0,66%. Aí tem também. Mas aí, tu tem razão. Tem essa conversão. Não, eu estou a dizer isto porque aqui em Portugal não é comum nós pensarmos ao mês, até porque as taxas são sempre mais baixinhas. Nós lidamos com muitos investidores brasileiros e quando chegam ao pé de mim e dizem que querem taxas de 12, 14, 16% de investimento, eu digo isso não é comum em Portugal. E eles depois percebem que na realidade as taxas são muito diferentes. Mas de facto nós pensamos tudo ao ano. E portanto uma taxa que nós, se fosse 1% ao mês, seria 12% ao ano, se tirarmos o fator composto, mas nós também não utilizamos o fator composto, portanto é igual, e de facto isso traduz-se numa taxa de 5 a 6. Muito bem, olha, queria-te perguntar sobre que ferramentas é que, até à criação do teu portal Educar Imóveis e na tua própria formação como investidor imobiliário, relativamente a investimento imobiliário em geral, que ferramentas é que tu foste utilizando? Foram sempre mais brasileiras, mais ferramentas de fora, internacionais? Exatamente que ferramentas é que tu usaste? Por exemplo, eu utilizei sempre muito, e acompanho já há muito tempo, uma plataforma norte-americana chamada Bigger Pockets, mas já percebi que no Brasil há muitas plataformas e todas com muita qualidade, portanto provavelmente seguiste plataformas nacionais, não é? Então, mais ou menos. O que aconteceu, eu também já sigo o Bigger Pockets, acho bem interessante o material deles, e faz um tempo já que eu não sigo, que eu não uso ali as ferramentas deles, mas deixa eu te perguntar, a ferramenta que tu pergunta é a ferramenta de análise ou é o conhecimento que a pessoa traz? Diria que ambas. Ambas? Tá, perfeito.
Então, teve um mentor que eu chamo, que me ajudou muito no meu início, que se chamava Hugo Rocha. Na verdade, ele se chama Hugo Rocha. Hoje em dia ele já não ensina mais sobre investimentos em imóveis aqui no Brasil. Ele focava na área de leilões e eu aprendi muito com ele. Nessa época ele tinha uma ferramenta que era para encontrar ótimos leilões. Então ele fazia um mapa do Brasil e ele encontrava os leilões. E em vez da gente precisar ir atrás de jornais, ir atrás dos leilões, perder horas e horas e horas com isso, essa ferramenta encontrava os leilões e aí você só precisava ler os editais e continuar com o processo. Mas também eu aprendi muito mais em conhecimento com ele do que mesmo usar a ferramenta, porque aqui na minha cidade a ferramenta não funcionava muito bem, tinham poucos leilões e eu tive que fazer esse processo manual mesmo, como eu tinha dito. Aqui no Brasil a gente tem muitos portais de educação financeira, Arthur. Na área de imóveis, realmente são poucas as pessoas que estão ativamente ensinando e criando ferramentas. Então, eu aprendi muito, eu fui absorvendo muito conhecimento com esse mentor, mas depois com outros. E aí, o que eu fiz foi enxergar que tinham poucas pessoas que ensinavam esses assuntos focado em imóveis, focado em ajudar os investidores iniciantes a fazer bons investimentos. E aí, no que eu decidi montar o Educar Imóveis, eu tentei ajudar essas pessoas que não estavam sendo tão ajudadas, digamos assim, pelo restante dos educadores financeiros. Muito bem. Pois, de facto, o Brasil tem muitas plataformas, a Empíricos é brasileira, como eu te pude dizer, eu sou analista na Empíricos em Portugal, e de facto a Empíricos no Brasil é muito, muito grande. E há muitas outras plataformas, de facto o mercado é muito, muito grande no Brasil, há muitas plataformas, o que é excelente. Muito bem. E diz-me uma coisa, houve algum livro escrito por um brasileiro que tenha... Eu também já percebi que há muitos livros brasileiros no mercado sobre educação financeira em geral e também sobre imóveis. Houve algum livro em particular brasileiro que tu tenhas lido e que tenhas gostado muito? Então, Arthur, teve um livro interessante que eu li, brasileiro. Na verdade, eu te confesso que a literatura que eu li mais foi estrangeira, foi americana, eu acabo lendo muito e consumindo muito literatura e conhecimento que vem dos americanos. Mas teve um livro brasileiro que eu li, que eu gostei muito, que se chama Investimentos Inteligentes. Ele foi escrito por um dos maiores educadores financeiros aqui no Brasil, o nome dele é Gustavo Cerbasi, e esse livro é bem interessante para quem tem interesse em fazer investimentos aqui no Brasil, e aí nesse livro ele faz aí um apanhado de todos os tipos de investimento, tanto na renda fixa como ações, e também fala um pouco de imóveis, e aí ele dá aí uma série de ferramentas iniciais para o investidor iniciante que quer investir aqui no Brasil. Muito bom, muito bom. Aqui em Portugal a cultura financeira, de facto, a literacia financeira ainda é, na minha opinião, muito baixa e nós não temos muitas ferramentas. Foi também uma das razões pelas quais eu escrevi o meu livro. E houve algumas pessoas, e até brasileiras, que tenham influenciado muito a nível de educadores financeiros, etc., ou também foram pessoas maioritariamente de fora do Brasil? Então, de brasileiro, eu pensei agora em dois nomes que foram referências para mim, como eu posso dizer. Um deles se chama Rafael Seabra, não sei se tu já conhece, mas ele tem um blog aqui no Brasil, também escreveu livros já, mas ele tem um blog que é o Quero Ficar Rico. E nesse blog ele fez vários artigos, hoje em dia ele tem cursos também, e... Bom, eu acompanhei ele por um bom tempo já, então uma pessoa que me impactou foi o Rafael Seabra. Ele tem um pensamento muito próximo do que eu gosto nessa área de educação financeira, na busca por liberdade financeira. E teve um outro nome, que é o Henrique Carvalho. O Henrique Carvalho ele já mudou um pouco de área, hoje em dia ele fala sobre negócios digitais, através do blog Viver de Blog, é o nome do blog dele. Mas ele tinha um blog anteriormente que era o HC Investimentos,
onde ele tratava o assunto de investimentos, acredito que mais focado na área de ações, mas como um todo ele também fala de educação financeira e como alcançar a liberdade financeira. Muito bem. Dessas pessoas, elas nunca se focaram exclusivamente em imóveis, certo? Portanto, todas falaram de vários assuntos em geral. Isso mesmo, isso mesmo. Muito bem, muito bem. E Rafael, diz-nos para o futuro qual é que é o teu plano relativamente à plataforma, à tua vida, quais é que são os teus planos? Conta um bocadinho para nós. Então, eu tenho o plano de crescer esse portal do Educar Imóveis e poder ajudar cada vez mais pessoas. Eu tenho também interesse, Arthur, de pegar esse portal e, na verdade, pegar esse conhecimento de investimentos em imóveis e poder aprofundar ele em cursos mais completos. Então, muitas vezes, Arthur, eu não tenho uma experiência tão grande em algum assunto. Aí uma das minhas ideias é encontrar um especialista que já tenha anos e anos de prática no mercado e poder pegar esse especialista e fazer um curso super profundo com ele para poder ajudar as pessoas com aquele conhecimento específico. Mas basicamente a minha ideia é poder expandir esse mercado e esse conhecimento para poder, no fundo, o que eu quero mesmo é alcançar a liberdade financeira, não somente para mim, mas também para as pessoas que me seguem. Então, de acordo com essa minha ideia, a pessoa pode fazer investimentos em imóveis para poder alcançar um patrimônio e poder viver da renda desse patrimônio. Basicamente essa é a minha ideia, é passar os conceitos e também mudar a mente das pessoas em relação a esses conceitos e poder alcançar esse resultado. Muito bom, muito bom. Tu achas que há muitas pessoas hoje em dia no Brasil, jovens, que querem montar um portfólio imobiliário, viver de uma renda passiva do imobiliário, etc. E enfim, se dedicam um pouco a isso? Achas que há uma tendência generalizada para que isso aconteça ou não? Eu acredito que muitas pessoas têm essa vontade, têm a vontade de ser livres financeiramente, muitas vezes conseguir uma aposentadoria precoce, poder parar de trabalhar se quiserem, mas eu vejo que as pessoas têm dificuldade com os imóveis em específico, porque aqui o imóvel ele é muito caro em relação a quanto que a gente recebe de salário. Então, é muito mais comum aqui no Brasil as pessoas começarem com uma renda fixa, justamente porque a gente tem juros altos na economia, são os juros mais altos do mundo, e a renda fixa acaba sendo uma das primeiras formas do investidor entrar nesse mercado como investidor. E aí também tem aí a facilidade de entrar nos fundos de investimentos em imóveis ou nas ações, e também construir o seu patrimônio através desses ativos. Mas eu particularmente gosto bastante dos imóveis por ser algo físico, por ser algo que tu possa construir, tu possa suprir a necessidade das pessoas de ter moradia. Então, eu acredito que aos poucos, cada vez mais, vão ter investidores que vão migrar para os imóveis por esses benefícios que tem os imóveis. E eu acredito que é isso, é uma questão também da pessoa estar pronta para essa transformação. Então, muitas pessoas não estão naquele momento que isso é uma prioridade para elas. E aí, aos poucos, com esse trabalho que a gente faz aqui, com o trabalho que vocês fazem aí também, as pessoas vão criando consciência desse mundo, que existe esse mundo, que existe você ter esse tipo de possibilidade. Então, é isso que eu busco passar aqui com os vídeos que eu faço e com o trabalho que eu faço. Muito bom, muito bom. Aqui em Portugal, de facto, não é tanto comum o investimento em fundos imobiliários. No mercado de ações sim, mas normalmente quem quer investir em imobiliário não investe tanto em fundos, investe mais em imóveis físicos. Por acaso eu comecei a investir em fundos imobiliários, porque na altura tinha um mentor que me levou a investir em fundos imobiliários. E pronto, e o mercado de facto, eu percebo que no Brasil seja muito maior a nível de fundos imobiliários, há até livros só a falar sobre fundos imobiliários e portanto de facto é um mercado muito diferente.
Bom, Rafael, na realidade é isto. Agradeço-te muito por teres dado estas perspectivas diferentes. Eu acho que, falando a mesma língua, nós estamos em mercados muito, muito diferentes. Aqui as taxas de juros são diferentes, a possibilidade das pessoas comprarem uma casa própria. Portanto, a diferença entre o valor do imobiliário e o salário das pessoas é de facto também, há uma diferença muito maior aqui no Brasil, daquilo que me parece e que eu sei. Se as pessoas te quiserem seguir, onde é que te podem seguir? Além da plataforma educarimóveis.com.br, onde é que te podem seguir e como é que podem chegar até ti? Então, para me seguir, tem o canal no YouTube, é a principal plataforma que eu divido o meu conhecimento, é Rafael Ianti, Educar Imóveis. Vou deixar também, Arthur, o meu e-mail, educarimóveis@gmail.com. Quem quiser me mandar um e-mail por lá, eu vou estar super feliz de poder responder. Deixando um comentário também lá no canal, eu vou responder. Então eu tenho respondido umas 2 vezes por semana. Eu pego uma parte do meu tempo especificamente para responder aos comentários. Eu gosto muito da interação que eu tenho com o pessoal. E é isso, tem o portal também. O portal a gente também pode deixar um link aí para o pessoal, Arthur. Mas é isso, tem esses locais de acesso. Eu sou um cara super aberto, pode mandar mensagem. Se quiser só dar um oi também, tá tudo certo. Estamos aí para ajudar e para passar o máximo possível de conhecimento para o pessoal. Ótimo. Rafael, muito obrigado então por teres aceito dar esta entrevista connosco e as melhores sortes para ti e para o teu projeto e as maiores felicidades, tá? Muito obrigado. Tá certo? Até mais.